Silas Reinhardt desperta para a vida após a morte e enfrenta as consequências de suas últimas palavras. Ele tinha amaldiçoado os deuses e os culpou pelo horror que tinha atingido a sua aldeia. E agora, Silas se vê no inferno. Não só se vê, como ele está lá queimando, condenado a apodrecer por uma eternidade. Mas, quando o próprio diabo oferece um acordo ao Silas, seu destino é alterado. Fala, meus nobres, beleza? O recap de hoje vai ser sobre um A que está aparecendo aí na tela. Eu me chamo Matheus, mas antes, peço de coração que se inscreva no canal. Também peço que deixe seu like, compartilhe o vídeo, estará imaginando pra caramba. Agora chega da minha enrolação e vamos pro vídeo. A história começa com o nosso querido Silas já no inferno, tendo aquela conversa top com ninguém menos, ninguém mais que o próprio capeta, perguntando ao nosso meninão por que não se tornar mais forte, por que viver uma vida medíocre, se ele podia ser muito mais. O nosso meninão responde que ele já não tinha razão para ficar mais forte e que os heróis deveriam ter protegido ele e as pessoas que ele amava. Apesar de ser bem idiota pensar desse jeito, era o que o protagonista acreditava, e ele acabou usando isso como desculpas para ser fraco. Voltando para antes disso acontecer, o nosso meninão estava passando a noite com a mina que ele amava, que se chamava Mia. Eles estavam conversando sobre os poderes deles. Ela pergunta se o nosso meninão acreditava que os poderes deles vinham do céu e que cada estrela tinha um poder diferente, e os deuses abençoavam cada um com sua própria estrela. Em seguida, ela cita que o nosso meninão tem muita sorte, mas ele responde que não tanto quanto os heróis, que os poderes deles vinham de planetas e tudo que ele tinha recebido era uma mísera estrela. O nosso meninão estava reclamando demais para quem não estava treinando seus poderes. A Mia já fala para ele ser mais grato, porque nem todos recebiam essas bênçãos. Os deuses abençoaram os heróis com um grande poder para que o reino deles sempre conhecesse a paz. Aqui vemos alguns garotos chamando o nosso meninão para dar aquela treinada, para aumentar seus poderes, mas ele de cara já rejeita, falando que estava ocupado e tal, talvez uma outra hora. O prota acreditava que enquanto eles tivessem os heróis, não teria motivos para eles treinarem seus poderes. Só que, né, um dia a conta chega, meu parceiro, e pro nosso meninão não foi diferente. A vida dele foi atacada por monstros, e os heróis em quem o prota tanto se confiou em toda a sua vida, deixaram eles na mão. O prota ficou desesperado, meu parceiro. Ele ouviu uma voz, olhou para trás e seus pais estavam em escombros, quase mortos. O prota até tentou bater de frente com os monstros, mas como ele não tinha treinado, bom, já sabe, né? Não deu em nada. Além do nosso meninão ver seus pais morrerem, ele também viu o amor da sua vida morrer na sua frente. As últimas palavras dela foi que ela o amava. Antes de apressar a morte e de F, o nosso meninão usou seus últimos suspiros para amaldiçoar os deuses. O prota contou tudo isso pro capiroto. Mano, quando ele terminou de falar, ele começou a dar risada, sem parar. Ele cita que o nosso meninão tinha espírito, por conta que o prota tinha se recusado a treinar para ficar mais forte, e mesmo assim, no final, acabou amaldiçoando os deuses e culpando os heróis. O capiroto fala que entendia porque os deuses tinham mandado o prota para lá, mas ele cita que é bem diferente daqueles deuses egoístas. Bom, era o que ele falava, né? Porque ele estava prestes a fazer um acordo com o nosso protagonista, a força, para salvar o reino do inferno, que estava instável. Mas, né? Quem somos nós para julgar? O capiroto diz ser um lorde misericordioso e solta as correntes onde o prota estava preso. O nosso meninão pensava que ia apodrecer no inferno, remoendo seus pecados, mas em vez disso, foi lhe dada uma escolha bem beneficiária para o nosso protagonista. Se ele tivesse alguma razão para viver, né? Já que seus pais e o amor da sua vida teriam morrido. O capiroto fala que podia mandar o nosso meninão de volta para o mundo dos humanos, bastava aceitar a oferta dele. O prota já se questiona, como assim me manda de volta, cara? Eu morri. O capiroto cita que aqueles que foram abençoados pelos deuses com poderes durante seu tempo na Terra podiam voltar pelos poderes dele. Em seguida, ele pergunta se o prota queria fazer um acordo com o Tinhoso. Seus subordinados já começam a questionar a decisão do Lorde Demônio. O capiroto já fala que não pediu a opinião de ninguém e manda ele ter cuidado com a língua. O Tinhoso fala que o prota pode estar desperdiçando seu potencial e que o tempo não estava a favor deles, e que eles dependiam do prota. A estabilidade do reino dependia disso. A única coisa que o prota precisava fazer para voltar à vida era assinar o acordo com seu sangue. Mas o prota começa a se questionar, falando que não pode ser tão fácil assim, e pergunta o que iria acontecer se ele assinasse.
o Lorde Demônio já fala que o Prota receberia uma parte do poder dele, e que também, quando voltasse à Terra, o Prota teria que coletar almas. O Prota já dá um gritão perguntando do porquê o Lorde precisava dele para fazer tal trabalho. O Capiroto já fala que todos os humanos da Terra têm uma essência, e reunir essas almas iria manter o reino intacto, e para cada alma que o Prota coletasse, ele se tornaria mais forte. E logo pergunta o que o nosso meninão iria escolher: servir ele e viver, ou queimar nas chamas do inferno por toda a eternidade. Bem macabro, vocês não acham não? Em seguida, o Prota já começa a se lamentar, falando que os monstros tiraram tudo dele, a família e a Mia. Também fala que se ele tivesse treinado, talvez isso seria bem diferente. Ele começa a se culpar por confiar nos heróis e que merecia apodrecer no inferno. Bom, se todas as pessoas burras merecessem apodrecer no inferno, pô, o inferno tava lotado, cara. O Prota acaba rejeitando a oferta do capeta, que fica putaço com ele, chamando ele de patético, e já dá um socão no beiço do nosso meninão, e já começa a afundar o nosso querido Silas na porrada. O Capiroto fala que poderia amassar o Prota como um inseto, e diz que podia fazer melhor para o Prota. Mas o nosso querido Silas fala que era inútil, por conta que ele não tinha nenhum motivo para lutar. O Capiroto fala péssima resposta e tenta motivar o Prota para aceitar o acordo, dizendo que os monstros dizimou o vilarejo do Prota, e pergunta se ele não queria vingança. O Prota desejava vingança, mas infelizmente isso não traria as pessoas que ele ama de volta. O Capiroto fica pistola de novo, fala péssima resposta e sai quebrando o Prota na porrada de novo. E para apelar, o Capiroto traz o corpo da Mia, a mina que o Prota amava. Aí, rapaz, começa a manipular o cara, falando que não faria nada com ela se o nosso meninão assinasse o contrato. Mas o Prota fica putaço e vai pra cima do Capiroto, com ódio, querendo quebrar ele na porrada. Nisso, o Capiroto paralisa o Prota no ar e acaba quebrando seu braço. Em seguida, o Capiroto fala que da próxima vez que o Prota ousar bater de frente com ele, ele não iria viver para contar história. Na verdade, não ia mesmo, já que ele está morto, né? O nosso meninão começa a implorar para que o Capiroto não machucasse sua amada. Bom, contanto que o Prota assinasse o contrato, a sua amada estaria segura. Entre aspas, bem aspadas aí. O Prota abre mão de sua bondade, né? Fala que dessa vez ele iria salvá-la, já que da última vez ele não pôde fazer nada. Ele pede perdão a ela e em seguida acaba assinando um contrato com o capeta. Automaticamente, depois que ele assina, o corpo dele muda totalmente. O cabelo dele fica branco, o Prota fica Picasso. O objetivo do contrato do Prota era conseguir 12.300 almas. Caso ele coletasse todas, ele praticamente se tornaria o novo Lorde Demônio. O Capiroto faz ele voltar para a vida humana. Depois de voltar à vida, ele começa a acreditar no Capiroto, até que aparece um holograma do Capiroto. Foi para Deus essa palavra. O nome do capeta era Alastor. O Prota toma um susto com ele e o Alastor avisa que o Prota tinha muito trabalho pela frente. Em seguida, o Prota já pergunta se o Alastor tinha cumprido com sua parte do contrato, que seria deixar a Mia a salvo. O Alastor pergunta se o Prota estava questionando a palavra dele. Tocando na cabeça do Prota, eles vão até onde a Mia estava. Bom, parecia tudo bem, né? A mina pelo menos estava em paz. O Prota fica satisfeito e o Alastor leva o Prota de volta à Terra e fala que se o Prota falhar, vai torturar a amada dele. O Prota questiona para que o Alastor mandar ele de volta se ele mesmo podia ir até a Terra fazer o trabalho. Mas o Capiroto explica que só dava para ir lá na forma espiritual, que era justamente através do nosso protagonista. O Alastor explica que o Prota tinha recebido uma essência quando era criança, abençoada pelos deuses, e foi por esse fator que pelos poderes do Alastor que o Prota estava de volta à vida. Mas se caso acontecesse algo e ele morresse novamente, não seria mais possível trazê-lo de volta. Bom, resumindo, a estrela que o Prota recebeu quando criança já não estava mais com ele. O Alastor tinha enviado o Prota para uma floresta, onde habitava-se seres de níveis baixos. Então lá seria um bom lugar para o Prota começar a caçada das almas. E para cada alma coletada por ele, o seu nível de poder aumentaria. Bom, o Prota não queria fazer isso, matar criaturas inocentes, mas era a única forma de deixar a Mia segura. O nosso meninão pega uma pedra e taca num passarinho, matando a ave. Quer dizer, achávamos que era o protagonista que tinha matado o pássaro, mas na verdade foi esse doente aí. O nome desse cara é Enzo, que acaba agarrando o Prota por trás.
E quando estava prestes a matar o nosso meninão, ele dá uma cabeçada na boca desse maluco aí, conseguindo se soltar. O Alastor, vendo a situação, já dá aquela cutucada no nosso protagonista, falando que era melhor ele não morrer, porque senão a volta dele para o inferno seria bem dolorosa. Certeza que o capeta ia quebrar o moleque na porrada por toda a eternidade. O Prota começa a correr e o Enzo vai atrás dele. O Enzo pula em cima do Prota e quando estava prestes a matar ele, chega um mano dando um socão na barriga do Enzo, falando para ele não se separar do grupo e pergunta se o Prota estava bem. Chega um grupo de pessoas perguntando quem era o Prota. O nosso menino logo se apresenta pro grupo e pede obrigado para esse mano aí por ter salvado a vida dele. O nome desse maninho aí é Cendric. Ele convida o Prota a se juntar ao grupo dele e em seguida o Prota conta que sua vila foi atacada e que ele conseguiu escapar por pouco. O Alastor fala pro nosso meninão não contar que ele era um receptáculo do capeta, senão isso seria uma passagem para a morte. O Cendric, sendo humilde, fala que era melhor o Prota acompanhar eles, mas um figurante fala que eles nem conheciam o nosso meninão. E se ele fosse um inimigo? Bom, o Cendric fala que acreditava nas palavras do Prota e pede para essa mina curar a ferida que o Enzo tinha feito no Silas mais cedo. O Prota vê que essa garota também foi abençoada pelos deuses. O Prota agradece por ter sido curado e o Cendric manda o grupo apressar os passos, que eles estavam sendo observados. E aqui fechamos o recap. Bom, se vocês gostaram, deixa o comentário aí, tá ligado? Ajuda pra caramba, dá aquele like também, já fortalece demais o trampo. Tamo junto, dá uma olhada nesse Mauá que tá muito top. Bom, eu vou ficando por aqui, peço de coração que deixe seu like, se inscreva no canal, vai estar me ajudando demais a melhorar a qualidade e a quantidade de vídeos que irei estar produzindo pra vocês. Deixe aqui um comentário dizendo qualquer coisa, um tema, uma crítica, um elogio, vocês que sabem. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo.